Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo Ana Paula Machado, ela é especialista em direito trabalhista. E o nosso assunto de hoje será o novo aviso prévio. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem. Bom, Ana, eu gostaria que você explicasse para os nossos internautas o que muda no aviso prévio. A partir de agora, que foi assinado no dia 11 de outubro pela presidente Dilma, a nova ordem, né, do trabalho. Bem, a partir de agora, todo trabalhador que contar com mais de um ano de serviço, na verdade, não é, trataremos dos anos completos, porque certo. Essa proporcionalidade ainda não foi definida. Ah, tá. Vamos dizer assim, a partir do segundo ano, a regra muda. De que forma? Nós teremos 30 dias e mais 3 dias a cada ano trabalhado. Certo. Então, quer dizer que as pessoas pensaram inicialmente que já teriam 90 dias. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para a gente. Não são 90 dias. Na verdade, são 3 dias para cada ano trabalhado. Isso quer dizer que nós teremos o limite de 90 dias. Ah, tá. Então, 30 dias para o primeiro ano. Uhum. E aí, a cada ano, vamos somando mais 3 dias, até completar 90 dias, que teríamos um trabalhador com 20 anos de serviço. E vamos supor que ele já esteja na casa há 30 anos. Tem alguma mudança ou vai ficar? Ele vai chegar nos 90 dias. É o limite. É o limite. Exatamente. Bom, como é que funcionava anteriormente e se já está em vigor a lei? Bom, anteriormente, todo trabalhador, independente do tempo de serviço, ele contava com 30 dias. A Constituição, ela dizia no artigo 7º, que é no mínimo 30 dias. Uhum. Como nós tínhamos essa estipulação de no mínimo, faltava, então, regular qual seria, então, o máximo. Então, na realidade, a lei foi agora colocada em prática, seria isso? Na verdade, digamos assim, faltava se regulamentar qual seria o período máximo, porque estava sendo aplicado o mínimo para todo o trabalhador. Certo. E como a Constituição dizia que o aviso prévio seria de no mínimo, então faltava se estipular qual seria o máximo. Então. Ah, tá. Por isso que, inclusive, havia alguns mandados de injunção perante o Supremo para se definir. O que é mandato de injunção? É quando há uma lacuna, neste caso, uma lacuna certo. na Constituição, não estava claro. Então, tá. O Supremo deveria regular, porque você não pode simplesmente, o juiz não teria como julgar, dizer, então tá, neste caso eu entendo que se ele tem 15 anos, o juiz não pode fazer isso. Então, faltava essa regulação. Então, diante da omissão, se precisava, então, regular. Como agora a lei foi aprovada, já os mandados não terão mais objeto. Né? No caso, essa regulamentação, ela vai atender também a quem já trabalhava antes da data dessa... Sim, aqueles que não tenham o contrato finalizado, né? Ou seja, a partir de agora, todo trabalhador que for demitido estará, então, sob a nova regra. Ah, tá. Então, se a pessoa tiver há 15 anos, ela tem um tipo de... Com certeza. Não, para todo trabalhador. Mas ela foi aplicada de imediato ou ela tem aquela... Vacatio legis? Não. Nesse caso, não houve vacatio legis. Ela entrou, então, em vigor na data da publicação. Então, a partir de agora, todo trabalhador que for demitido, então, passa a ter a ampliação do aviso prévio segundo o tempo de serviço. E quanto ao empregado? Ele também teria que cumprir a mesma coisa do aviso prévio? Da mesma forma, porque o aviso prévio é um dever recíproco. Ah, tá. Né? Então, tanto o empregado quanto o empregador devem se conceder. Né? Então, se o empregado pede demissão, isso também traz um prejuízo para o empregador, porque ele se vê sem o seu empregado, e então ele precisaria conseguir um novo empregado, dar a esse empregado o treinamento para aquela função. Então, ele da mesma forma, ele terá que cumprir. Mas pode haver, de repente, um acordo entre o empregador e o empregado, no caso do aviso prévio, isentar ou coisa que vale? Se o empregador aceitar, ele pode dispensar do cumprimento. Certo. Mas não há nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, ou seja, o empregado deve também cumprir. Agora, tá. Isso vai do empregador, se ele quiser dispensar do cumprimento. Bom, anteriormente, a pessoa que pedia demissão, ela tinha 2 horas por dia. Continua essas 2 horas? Bem, esse é um ponto que ainda não está muito bem claro, porque, na verdade, a lei não disse isso. Então, o que nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando uma definição nesse sentido, certo. Porque a lei não foi específica. E alguns sindicatos estão adotando um procedimento específico até que isso seja regulamentado devidamente. Por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio no Distrito Federal,
eles têm adotado a seguinte prática a partir de agora. O trabalhador vai cumprir, então, os 30 dias, com a redução de 2 horas, e o restante deve ser indenizado pelo empregador. Porque como nós não sabemos se essa redução continuaria, porque não foi dito. Ah, entendi. Entendeu? Então, nós como não há, eles não estão estendendo isso para os demais. Então, o que eles fazem? Mas isso é só o do comércio. Ah, tá. Então, cada sindicato, como é obrigatório a homologação a partir de um ano, sei. então, cada sindicato está adotando algo até que nós tenhamos uma definição clara. Exato. E aquele prazo de experiência, ele continua sendo? Mesma coisa, porque o contrato de experiência ele é 90 dias. Uhum. Então, ele não teria sofrido nenhuma alteração, porque aí com mais de um ano só que nós teríamos alteração da aviso prévio. Então, o contrato de experiência por 90 dias não tem alteração. Então, explica o que é esse contrato de experiência, como é que ele é regido? Bom, o contrato de experiência é aquele contrato que deve ser de no máximo 90 dias e tem que ficar bem claro que não são 3 meses, certo. Porque alguns têm aquele equívoco, são 3 meses, não, 90 dias. Certo. Para que tanto o empregado quanto o empregador consigam verificar se de fato se adaptam um ao outro, digamos assim. Né? Então, nesses casos, o trabalhador não terá direito ao aviso prévio se for cumprido na integralidade. Certo. Então, digamos, firmamos o contrato por 60 dias. Não houve prorrogação. Ao término do contrato, se as partes não manifestaram interesse em prorrogar ou transformar o contrato por prazo indeterminado, ele então rescinde, o trabalhador vai receber os dias trabalhados, na verdade, que ele já deve ter recebido o salário do mês anterior, certo. 30 dias, e então a liberação do aviso prévio para ele, porque do FGTS, o do FGTS é depositado, e o aviso prévio não é indenizado, porque na verdade não há que se falar em ruptura, porque ela já tinha data determinada. Então a pessoa não tem direito de pegar o seu FGTS, por exemplo, quando ele é dispensado, ele tem direito a sacar o FGTS e também pode pleitear o auxílio-desemprego. Sim, no contrato de experiência não tem auxílio-desemprego. Tá. Mas ele tem o FGTS. Tá. Só não tem a multa de 40%, porque nós tínhamos data para o término. Tá. A multa ela é uma indenização, assim como o aviso prévio. Então, como nós não teremos esse término inesperado, porque ele é sabido, digamos assim. Porque eu sei o dia que eu começo e o dia que eu termino. Porque ele foi firmado. Ele é um contrato expresso, por escrito. As partes sabem exatamente as regras. Entendi. Então, você recebe, sim, as verbas, saca o FGTS, mas é um pequeno período, né? Mas... Essa multa de 40% é sobre o último salário ou da média dos salários? Não, sobre tudo que está no fundo, além de ser, então, sobre as verbas rescisórias. Né? Então, todo trabalhador, quando é dispensado, o empregador é obrigado a recolher a multa quando ele é dispensado sem justa causa. Certo. Né? Então, ele é obrigado a recolher a multa sobre todo o fundo, ou seja, tudo que ele veio depositando mensalmente. 40% daquele fundo lá. Exatamente. Não do salário. Não, sobre o que está depositado e mais sobre o que ele está pagando no momento da rescisão. Certo. Okay? Então, ele deposita uma multa a mais, entendeu? Tá. Então, esses 40% é a mais. Então, o trabalhador vai receber tudo o que estava depositado e mais 40%. Entendi. E isso você paga diretamente para o funcionário ou tem que depositar no fundo? Não, tem que ser depositado perante a Caixa Econômica. Os 40%? Exatamente, na rescisão. E o trabalhador, então, com as guias, ele comparece perante qualquer agência da Caixa e recebe. Certo. Doutora, as leis trabalhistas, elas são extremamente rígidas, né? Como é que a senhora vê, por exemplo, essa relação entre empregador e empregado e empregado-empregador? Se existe dentro da Justiça do Trabalho uma coisa que pleiteia os dois lados ou como é que é? Como é que funciona essa justiça? Bom, na verdade, o juiz ele tem que se pautar pelo que vem, as provas que são trazidas aos autos. Mas é óbvio, nós temos um princípio, que é o princípio do protecionismo, que ele pende para o trabalhador, mas isso não quer dizer necessariamente que o trabalhador sempre vai ter êxito. Na verdade, esse princípio, ele visa corrigir infelizmente, é uma realidade, uma diferença que existe entre eles. Eles são desiguais. Então, você tem de um lado o poder econômico,
e do outro lado só a força do trabalho. Então nós temos princípios que regulam essa relação, que são protecionistas sim, porque do contrário o trabalhador ele não teria nenhum dos seus direitos preservados. Agora é óbvio que se o empregador deixou de pagar férias, 13º, deixou de recolher o FGTS, a justiça com certeza não vai fechar os olhos para isso. Mas é claro, o empregado também tem suas obrigações. Certo. Se ele não as cumpre, se ele falta ao serviço injustificadamente, se ele comete alguma falta que esteja enquadrada, não é, na dispensa por justa causa, o juiz do trabalho também reconhece. E quais seriam essas, a justa causa, onde que incide? Estão previstas no artigo 482 da CLT. Aí nós temos várias modalidades, né? Você tem desídia, ato de improbidade, você teria, essas desídias são faltas reiteradas, você teria o abandono de emprego, então há vários itens ali que o legislador estipulou como obrigações do empregado. Se ele não as cumpre, ele pode então ter o contrato rescindido por justa causa. Certo. Bom, eu acho que ficou bem claro, né? Eu espero que sim. Eu gostei bastante, achei que foi bem elucidativo. Se você quiser colocar mais alguma coisa que seja assim relevante, seria bom. Na verdade, essa alteração do aviso prévio, ela é importante, sem dúvida alguma, porque dá uma maior segurança para os trabalhadores, porque nós percebemos que não havia, então, equidade entre o trabalhador que só tinha 1 ano e aquele que já tinha, por exemplo, os 20 anos de empresa. Mas, de qualquer forma, nós ainda temos muitos pontos que devem, então, ser especificados, porque como eu lhe disse, nós não temos ainda a certeza se o trabalhador vai ter que ter a redução das 2 horas durante todo o período ou não. Como nós teremos, então, por exemplo, se um trabalhador tiver 10 anos e 11 meses, esses 11 meses nós vamos desconsiderar por completo? A lei não disse. Ah, entendi. Entendeu? Então, esse proporcional não foi estipulado pelo legislador. Ficou uma lacuna, sem dúvida alguma. Então, se nós interpretarmos friamente a lei hoje, só quando estiverem os 12 meses completos. Ah, tá. Se ele sair 1 mês antes, ele perde o direito. Não há nada que regule por enquanto. E o aviso prévio, o salário desemprego, ele é aplicado a partir de quanto tempo que a pessoa ficou empregada? Ou se ela ficou 1 mês, ela já tem direito? Não. Como é que é? Ela não, a partir de 1 mês ela não tem direito, não. As normas para o pagamento do seguro desemprego, elas, lógico, prevêem um período e também o trabalhador não pode ter recebido o seguro desemprego já num período inferior. Ele tem que ter pelo menos 7 meses. Pelo menos, tá? Do contrário, empregado, seja recolhendo. Do contrário, ele não recebe. Ah, tá certo. Okay? E se ele já tiver recebido o benefício, ele vai ter que voltar a ter carteira assinada e trabalhar, senão ele não consegue receber o benefício, né? Tá. Porque senão nós teríamos um abuso nesse sentido, né? Você trabalha 1 mês e vai receber 4. Não dá, né? Fica desproporcional, né? Com certeza. Ana, é permitido ser contratado por uma empresa enquanto estiver cumprindo aviso prévio? É possível a duplicidade de jornada? Bom, é óbvio que se o trabalhador foi demitido pelo empregador, está cumprindo aviso prévio, se ele conseguir um novo emprego, é o ideal. Porque, afinal de contas, para isso serve aviso prévio. Para que o trabalhador, neste período, possa conseguir uma nova colocação. Porque, afinal de contas, ele perdeu o emprego. Certo. Então, não há nenhum impedimento, muito pelo contrário. Tá. Agora, o que nós não teremos aqui é a possibilidade de cumprir as 2 jornadas. Porque, veja, em primeiro lugar, que seria um trabalho escravo. Como é que o trabalhador, por mais que você diga, bem, há a redução dos 30 dias, 2 horas, ok? Mas ele terá que cumprir 6. E na outra empresa, como é que ele cumpre as outras 8 horas? Neste caso, o que nós teremos é a dispensa por parte do antigo empregador. Porque ele vai levar a declaração do atual empregador de que ele está sendo contratado, e aí o empregador, então, dispensa-o do cumprimento e não desconta absolutamente nada. Então, digamos, ele trabalhou 20 dias, deveria ter trabalhado, vamos dizer, 45. Ele conseguiu um novo emprego, ele vai levar, então, a declaração de que está empregado já, e o empregador não pode lhe exigir mais o cumprimento e tampouco pode descontar. Ah, entendi. Tá certo. Bom, quero agradecer a sua presença e ter esclarecido, assim, decodificou a informação. Bom, espero te ter agradeço ajudado, bastante. isso, Muito grata.